Análise literária de Fogo Morto, de José Lins do Rego. Vamos analisar o que tem de interessante e que agregue à sociedade também, além das características dos personagens, daquilo que o enredo nos mostra. Vamos lá. Então, esse romance, Fogo Morto, faz parte de um romance regionalista de José Lins do Rego, que ele começou a criar em cima do ciclo da cana-de-açúcar. Então, ele escreveu os 3 primeiros livros, que foi O Menino do Engenho, fez muito sucesso, O Doidinho e Banguê. Todos eles em torno desse ciclo da cana-de-açúcar lá do Nordeste, enfim, bem regionalista. Então, ele explora essa sociedade, o que acontece em torno dos senhores do engenho, como a sociedade se organiza, as relações, que só acontecem por existir esse engenho, da cana-de-açúcar. Então, se não fosse essa formação de estrutura social e econômica, não existiriam essas relações. Já com Fogo Morto, já é logo após, no final aí, na decadência desse ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. Então, ele vai mostrar o declínio dos engenhos e como isso afetou as relações sociais daquele local e daquela época. Então, ele mostra como os engenhos nordestinos fizeram figuras, né, traçaram figuras, digamos assim, tipos sociais que decadentes, mesmo estando decadentes, ainda tinham uma forma de se relacionar em torno dessa atividade econômica, né? Então, na época do auge da cana-de-açúcar, o dono do engenho, o senhor do engenho, era a pessoa mais importante da região. E aí, com a decadência, ele ainda tem essa empáfia, né? Mas não tem mais o dinheiro. E como isso afetou as relações, o que acontece, quais são os novos tipos que vão surgindo aí em relação a isso. Esse livro fala exatamente sobre essas relações. Então, eram chamados de engenho de fogo morto aqueles engenhos em que não se faziam mais, né? Não produziam mais o açúcar. Então, ele ia perdendo a riqueza da época, ele chamava de fogo morto. Então, porque o fogo, né, usava-se fogo para fazer e não se via mais a chama, enfim, e aí é um fogo morto, né? Ainda chamava de fogo, o local era chamado de fogo, mas então eles chamavam de fogo morto. Então, o espaço decrépito de um universo que perdeu toda a importância econômica, ele vai mostrar uns personagens interessantíssimos, porque eles são decadentes, mas eles mantêm o orgulho, mantêm aquela empáfia que eu já falei, e também o patriarcalismo muito forte. Mesmo sabendo que não tem mais aquele poder economicamente naquela sociedade, eles ainda querem tentar se manter no poder de alguma maneira, e quanto mais essa busca, nessa tentativa, mais decadente tanto a sociedade toda nessas relações, quanto o próprio personagem. Então, ele é narrado em terceira pessoa e tem um narrador onisciente, né, sabendo das questões, bem diferente lá do Radu Nassar, que é em primeira pessoa, que sabe exatamente da sua história. Aqui, que ele vai contar, não fala sobre a ponto de vista dos outros personagens. Aqui não, é um narrador que vai te apresentar os personagens como um todo. E aí ele dividiu o livro, José Lins do Rego, em 3 partes. A primeira parte, e são os 3 principais personagens da história. A primeira parte se chama O Mestre José Amaro. Então, vai falar sobre o que acontece em torno desse personagem. Além de falar do personagem, não é só uma explicação, é como as coisas acontecem em torno desse personagem. E aí, a segunda é o engenho do seu Lula. Aí vai falar desse personagem e como as coisas acontecem. E o Capitão Vitorino. Vamos lá, então o mestre José Amaro, quem era ele? Ele era um celeiro orgulhoso e revoltado. Ele fazia celas de cavalo e ele era muito orgulhoso, né? Aceitava as coisas, aquela pessoa bem teimosa, digamos assim. Ele é revoltado com todas as situações de trabalho, o quanto ele ganhava, o quanto ele não ganhava, e que ele estava sempre trabalhando, e que ninguém ajudava. Essas situações, um homem amargo e revoltado com as coisas. O engenho do seu Lula é o capítulo, então, a parte que vai falar sobre esse senhor de engenho que é totalmente decadente, até porque o fogo está morto. E o Capitão Vitorino, que eles chamavam também de paparrabo, ele tem um tipo quixotesco. Lembram do Dom Quixote?
que tinha aquela ideia que ele ia enfrentar as pessoas e tal, que ele ia salvar donzelas e tudo aquilo muito imaginário, e ele acabava se metendo em muitas confusões, apanhava das pessoas, e mesmo assim ele acreditava que ele estava vencendo, que ele era um cavalheiro, e toda aquela situação, sabe? Não, eu sou Dom Quixote e tal, para ele aquela... colocava a armadura dele, que nem era uma armadura, e estava vivendo um mundo à parte, mas tentava salvar as pessoas e sempre acabava apanhando, mas mantinha, eu sou Dom Quixote, mantinha toda aquela estrutura. E aí o Capitão Vitorino tem essa característica quixotesca, e ele é defensor dos fracos e oprimidos. Então ele vê alguém em perigo, ele vai lá defender, e ele acaba sempre apanhando, mas ele tá lá no meio para ajudar, e quando vai falar com as pessoas, fala exatamente como Dom Quixote. Não, eu estava em perigo, ajudei. Ele veio uns tapas, mas dei uns bons tapas também. Aquele personagem dessa maneira. Aí a ação do Fogo Morto se desenrola lá no engenho de Santa Fé. É o nome do engenho, do Lula de Holanda Chacon. É o personagem que vai protagonizar a segunda parte do livro, né? Como a gente já falou. Então a primeira parte é do José Amaro, mas a segunda vai falar desse senhor do engenho. Então na primeira parte, o José Amaro, ele é um velho celeiro, ele está sempre reclamando das coisas, e ele vive de favor nas terras desse engenho de Santa Fé. Né? As pessoas deixaram que ele ficasse, enfim, ele faz a cela para os cavalos, e vende essas celas, mas como precisava de um celeiro, ele vive de favor nesse lugar. Desde a época do seu pai. Então o pai morou, ele ficou na casa, e assim continua. Ele vive junto com a mulher, se chama assim a velha, a modo como ele a chama, e a filha Marta, que ele considera, ela é solteira, e ele chama ela de louca. Acho que ela é louca, né? Porque antigamente, nessa época, é isso que quer mostrar aqui, né? Mais ou menos depois da década de 30, aqui, segunda parte do modernismo, foi escrita essa história tentando retratar aí isso. As mulheres, depois dos 30 anos, não tinha casado, aliás, depois dos 25, não tinha casado, é como se elas surtassem. Eles achavam que era uma mulher que ela ia ficar louca, né? Porque ela não tinha marido, ela não tinha a própria casa, e as pessoas cobravam muito isso. Então, se não casava, era uma moça, já tinha passado dos 20 anos, era considerada, então, ficou pra tia e é louca, e era dessa maneira que o pai chegava, é doente. Quanto mais as pessoas cobravam, realmente mais louca ela se parecia. Então ele era um homem orgulhoso, machista, revoltado contra essa ordem opressiva por esses hábitos patriarcais. Então ele ficava bravo com essas ações desse senhor do engenho, que nem era mais tão senhor do engenho assim. Ele era revoltado com esse tipo de relação. E ainda em casa ele tinha a filha que só ficava chorando e gritando pelos cantos, né, que ele considerava louca, e assim a velha ali que ficava tentando ajeitar entre a revolta do marido e o chororô da filha. Vamos lá. Na segunda parte, então, do engenho do seu Lula, o narrador vai interromper o relato dos fatos presentes, vai dar uma paradinha e vai voltar e vai explicar como que o Lula conseguiu ser senhor do engenho. O que aconteceu na vida dele. E ele conta que em 1848 chegou à região o capitão Tomás Cabral de Melo, ergueu o tal do engenho de Santa Fé e casou-se com a dona Mariquinha e teve 2 filhas. Tá? Uma das filhas, que é a Amélia, se casou com o Lula de Holanda. E aí, que era primo desse capitão. E ela se casou com ele. Quando o capitão morre, o Lula torna-se o senhor do engenho, né? O senhor de todo o engenho. E aí é dessa maneira que ele conseguiu se tornar o senhor do engenho, casando-se com a filha do seu primo, a Amélia. Já na terceira parte vai falar desse personagem quixotesco, né, muito interessante, o Capitão Vitorino. Que ele sempre está tentando defender o engenho, né, mas ele é agredido, vem os cangaceiros, ele tenta proteger o engenho de Santa Fé, mas um homem sozinho, né, no cavalo e tal, e aí os cangaceiros batem nele e acaba sendo agredido. Os policiais também que estão passando, ele tenta defender o engenho de alguma maneira, não pode entrar, não pode isso, não pode aquilo, e ele acaba sempre apanhando dessas pessoas. Então, ele é uma espécie de Quixote nordestino,
E ele alimenta as esperanças da justiça, ele acha que vai ter uma virada política, que eles vão se reerguer, ele acredita na virada política para os liberais, na época. Então ele tem essa esperança, ele quer proteger esse engenho a todo custo. Aí na sequência, a gente tem que pensar bastante que os personagens centrais de cada parte do Fogo Morto, eles são esses tipos que eu falei lá no começo, que representam exatamente tudo aquilo que girava em torno do Senhor da Terra. Então o Senhor do Engenho, o seu Lula, tem várias pessoas que giravam, as relações giravam em torno desse personagem, né, desse Senhor do Engenho. E aí o José Lins do Rego vem mostrar nessa obra como a sociedade se organizava em torno daquilo, quase como se fosse uma comunidade específica do Senhor do Engenho. Ele falou assim, eu moro no Engenho Santa Fé, ou seja, tudo aquilo que acontecia em torno do engenho tinha uma responsabilidade em relação ao senhor do engenho. Ele mandava e desmandava em tudo aquilo. Então, permitia os casamentos ou não, as relações econômicas, sociais, todas elas circulavam em torno daquilo. Então, a igreja, o padre, se o senhor do engenho quiser desse jeito, vai ser desse horário, esse horário a missa, se ele não quiser, não vai ser. Então, tudo acontecia em torno daquilo que o senhor do engenho determinava. E isso apontava uma sociedade muito patriarcal e muito violenta, porque se não lhe agradasse, ele mandava bater, mandava surrar e mandava matar. E isso era muito claro e muito presente, e o que deixava as pessoas à mercê, então, desse poder, porque elas sabiam que corriam o risco de morrer se reclamasse. E era o caso do Amaro, que ele reclamava muito, mas ele não tinha medo mais, mas ele ficava só resmungando. Porém, quando passava o senhor do engenho por ele a cumprimentava, era todo educado, toda aquela reclamação dele acabava. Então, ele não tinha coragem de falar isso na cara, né? Então, os personagens, eles agem, como o fogo está morto, não tem mais aquele senhor de engenho, ele está lá se achando o senhor de engenho, mas nem tem engenho mais, né? O fogo está morto do engenho. Aí, todo mundo está vivendo dessa maneira em torno desse senhor de engenho, como se fossem fantasmas, porque não existe mais essa relação de poder econômica, só social. O poder social manteve-se, mas a economia já não. Então, eles estão perdidos como se fosse numa outra ordem social, né? Marcada pelo advento da tecnologia da usina. Então, as usinas se transformaram tecnologicamente, os senhores de engenho ficaram para trás, porque não existe mais essa relação econômica. Eles foram substituir a mão de obra dos engenhos da cana-de-açúcar, que antes eram escravos, e foram substituídas pela tecnologia. E isso a sociedade não conseguiu acompanhar, o senhor de engenho não conseguiu acompanhar essas mudanças. Mas manteve o seu orgulho. Todos os personagens que giram em torno dele ainda mantêm um respeito em relação ao senhor de engenho, mas economicamente ele não tem mais poder. Ele ainda carrega um ranço de como é isso. Então a figura do patriarcal, da violência, ainda deixou as pessoas com medo. Então teria que vir uma terceira geração, né? A segunda ainda teria um resquício de medo, uma terceira geração para mudar essa situação. E é exatamente isso que o José Lins do Rego apresenta. Mesmo com as relações falidas de poder, economicamente tem mais poder, toda a sociedade ainda girava de forma decadente em torno daquele senhor de engenho.